Bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Essa é uma aula bem rápida de juros simples, tá bom? E no caso eu vou só apresentar aqui como é que seria a expressão do juros simples, que ela se relaciona a uma função do primeiro grau. Então vamos começar a aula aqui. No caso do juros simples, o que a gente tem é que, como qualquer expressão de juros, primeiro você vai ter que saber que o montante é o valor total inicial, que a gente chama de capital inicial, mais os juros que cresceu, tá bom? Essa é a expressão que a gente vai utilizar. E o juros simples, que eu vou chamar aqui de J, é uma taxa aplicada relacionada ao tempo em cima de um certo capital. Então, por isso que é capital vezes taxa vezes tempo. Geralmente você encontra aqui um sobre 100 para facilitar as expressões na hora de transformar a taxa que vinha 2% vai ficar 2 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,02. Então, no caso aí, você pode colocar esse 100 embaixo ou não, só é transformar na forma decimal. Pois bem, analisando essa expressão, a gente vai ter o seguinte, que o montante é o capital inicial mais os juros, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, quando você coloca esse capital em evidência, você vai ter algo desse tipo, 1 mais IT. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar que o montante é uma função em relação ao tempo. Vou até colocar aqui a primeira. Então, você percebe que no caso do montante, você tem um valor fixo, que é o capital inicial, e um valor que vai crescer proporcional à taxa e ao tempo. Por isso que eu já coloquei aqui uma função crescente, tá bom? Então, no caso aqui do juros simples, o exemplo que eu trouxe aqui pra gente é um juro que é com capitalização mensal. Eu quero saber qual o montante a partir de 12 meses. Eu sei que a taxa desse exemplo é 3%, e aí ele partir com 2. Esse 200 aqui e 200. Esse 200 aqui é o capital inicial. Então, no caso, se é 200, com 3%, no primeiro mês ele vai ganhar 6, que 3% de 200 é 6 reais. Então, ele vai ter um crescimento de 6 reais. Ou seja, no primeiro mês aqui ele vai ficar com 206. No segundo mês, mais 6, 212. No terceiro mês, mais 6, 218 e assim por diante. No quarto mês, 224 reais. Então, como é simples, ele não vai ter uma capitalização composta, é sempre o mesmo valor fixo. O juro aqui vai ser fixo de 6 reais por mês, tá bom? Aí qual seria o montante com 12 meses? Você pode até associar como se fosse uma função. Ó. O montante para 12 meses é o capital inicial, que é 200, que é o valor de largada aqui, o valor de inicial, o valor de partida aqui, e mais 200 multiplicado por 3%, que é a taxa que eu usei aqui no exemplo, que é 3 sobre 100, 3%, e 12 meses aqui. Aí no caso agora eu vou só fazer uma continha, ó. Vou cortar os 3 zeros aqui, os 2 zeros, então ficou 36, né, que é 3 vezes 12, 36, vezes 2, 72, com mais 200, 272. Esse é o montante com 12 meses, ao final de um ano. Então, é uma capitalização bem simples e agora eu vou fazer os exemplos da lista. Bem, na questão 1 da nossa lista tem assim, qual o juro simples gerado a uma aplicação de 12.600 a uma taxa de 2,5% ao mês em um ano e qual o montante, né? Porque é o juro e o montante. No caso, a aplicação é a aplicação inicial, o que a gente chama de capital inicial, tá bom? Essa taxa, que é 2,5% ao mês, você pode colocar lá 2 sobre 100, 2,5 sobre 100, ou você pode colocar na forma de número decimal, que seria 0,025, né? Porque aí a vírgula se desloca duas casas, então ela vai ficar à frente do zero aqui. O tempo está em ano e a capitalização está mensal, porque aqui tem a AM, no caso é ao mês. Então, como está em ano, eu vou transformar um ano para 12 meses. E aí o montante é o que a gente vai calcular junto com o capital e o juros, né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou calcular os juros. O juro aqui vai ser o quê? Vai ser o capital inicial, que é 12.600, vezes a taxa, que é 0,025, vezes o tempo, que é 12 meses. Então, os juros, quando eu fizer essa conta aí, vai ficar 3.780. Nessa questão, eu não vou me preocupar muito em explicar as contas. E o montante é só pegar o valor que eu já tinha, que é os 12.600, com mais os 3.780, eu vou encontrar um montante de 16.380. É isso mesmo. Então deixa eu só destacar aqui as respostas e vou pausar o vídeo aqui.
Bem, na questão 2 eu vou montando aqui na hora que eu for lendo. Qual o montante, vou chamar de M aqui, qual o montante resultante de uma aplicação de um capital de 8.400, então o capital inicial foi 8.400, a uma taxa de 2% ao mês. A taxa eu vou usar a letra I, que é de indexador, geralmente quem trabalha com finanças sabe que taxa sempre usa a letra I, e o tempo 2 anos. Tempo 2 anos. Como aqui está em mês, eu já vou colocar em mês também, 24 meses. Então o que ele quer saber é o montante, né? Então, rapidamente, você primeiro vai calcular os juros. Vou até pegar aqui os resultados. Nessa questão eu resolvi fazer uma coisa aqui interessante. Resolvi montar o gráfico aqui pra gente. Só para associar com a ideia de função aqui. Então seria o seguinte, você teria como valor inicial, aqui é o tempo em meses e aqui são os valores em reais da sua aplicação. Então na data zero, que é a partida, né, o valor de largada, data zero, você começa a história com R$ 8.400. É o seu capital inicial aqui na data zero. E aí, na medida que esse dinheiro vai rendendo, ele vai crescendo. Então, vai ser uma função crescente. Como é uma taxa bem baixa, de 2% ao mês, é um crescimento bem suave. Na verdade, seria uma coisa bem suave, que eu fui até um pouco mesmo inclinado. Então, o que ele quer saber é, quando ele chegar em 24 meses, que é uma data futura, que eu coloquei aqui, qual seria o valor desse montante? Então, é isso. Fazendo a representação da função linear, da função do primeiro grau, seria isso. Então você tem, primeiro, os juros é o capital, 8.400, vezes a taxa de 2%, que eu vou colocar 0,02, vezes os 24 meses, e aí você encontra um juro de 4.032. Esse é o juro, 4.032. Deixa eu só escrever de novo que o 4 ficou muito claro. E o montante, que vai ser capital mais juros, é só você pegar esses 8.000 e somar com esses 4.000. Então, o montante vai dar 12.432. No gráfico, o montante seria esse ponto bem aqui. Os 12.432. Então, você teria uma espécie de um valor com um crescimento constante, né, linear. E aí você teria como se fosse uma função do primeiro grau, uma funçãozinha sendo uma reta crescente, tá bom? Melhorei aí para ficar bom de ver no gráfico aí. Bem, na questão 3, o objetivo dessa questão é trabalhar essa questão da nomenclatura, porque você tem vários nomes diferentes, vários termos para a mesma expressão, né, com a mesma função. Então, no caso, por exemplo, quando eu falar de rendimento, quando eu falar de ganho, eu estou falando dos juros, tá bom? Quando eu falar de valor final, valor futuro, eu estou falando de montante. E quando eu falar de aplicação, valor inicial, eu estou falando de capital inicial. Então, nessa questão aqui, a gente vai ter novos termos. No caso, ele vai perguntar o rendimento, então ele quer saber o juro. No caso, ele quer também saber o valor final, então ele quer saber o montante. E quando ele usa a palavra de aplicação, valor aplicado, que você começou o seu investimento, aí seria o capital inicial. Então, eu vou ler o texto aqui, ó. João resolve fazer uma aplicação de 1.200. Né? Essa aplicação é o capital inicial para a gente, que é o 1.200, é o C. Tá bom? E aí, num fundo de investimento que tem uma taxa de 1% mensal, uma taxa mensal de 1%. 1% eu posso colocar que é 0,01 ou posso colocar 1 sobre 100. Vou colocar 1 sobre 100 lá na minha expressãozinha, usando aquele 100 embaixo. E aí ele permaneceu nesse investimento durante um ano, ou seja, um tempo de um ano, 12 meses. Já transformei aqui. Então ele quer saber, assim, o rendimento que João obteve, ou seja, quando ele pergunta qual o rendimento, ele está perguntando qual foi o juro que ele ganhou e qual foi o valor final desse investimento. O valor final desse investimento ele está se referindo ao montante. Tá bom? Então é só uma questão para a gente conhecer as terminologias, né? Termos diferentes. Então vamos lá. Primeiro, capital inicial, né? O juro vai ser capital inicial vezes taxa vezes tempo sobre 100. Então você vai ter 1.200 vezes a taxa de 1%, eu vou colocar 1 sobre 100 usando essa expressão, né? O 100 aqui. E os 12 meses, que é o tempo de aplicação, foi 12 meses. Ele falou no texto que era um ano, eu transformei em 12 meses. Esse 2 zero vai embora com esse. Então você vai ter aqui, sobrou só 12, 144. 144 foi o que o dinheiro rendeu, foi o que ele teve de ganho, foi o que ele teve de juros, né? E aí ele quer saber qual o valor final. O valor final é o montante. Então o montante
é capital mais juros, ou seja, 1.200 somado com 144, 1.200 somado com 144 dá 1.344. 1.344. Então, no caso aqui vai ser, acho que é a letra A, né? Letra A, isso mesmo. Bem, a quarta questão trata da questão do cartão de crédito. Nessa questão ele fala de juros simples, mas geralmente problemas que envolvem cartão de crédito envolvem juros compostos, tá bom? A gente vai trabalhar com juros simples, porque o texto usa a palavra simples, tá bem claro isso. Então a questão é assim: o usuário de um cartão de crédito paga parte de uma dívida num determinado mês. Então ele deixando 12.500 para ser pago no mês seguinte. Não, após 2 meses. Então ele tinha uma dívida de 12.500 e passou 2 meses para pagar essa dívida. E aí quando ele foi pagar, 60 dias após, ou seja, 2 meses após, ele teve que pagar 18.500. 18.500. Vou só aumentar o 18 aqui, 18.500. Então é claro que a dívida cresceu, né? Ele tinha uma dívida numa certa data, que eu vou chamar aqui de data zero, e aí ele não pagou essa dívida de 12.500 e pagou após 2 meses, né? Que ele falou 60 dias, eu já coloquei aqui na escala de meses aqui o tempo de meses. Então 60 dias, 2 meses ele pagou 18.500. E o que ele quer saber é qual foi a taxa de juros simples, dessa situação aí cobrada pelo cartão de crédito. Pois bem, o que a gente tem que entender, a gente tem que associar esses elementos com a expressão do juros simples aqui. A expressão do juros simples é capital, montante é capital mais juros. E aí você tem o seguinte, que o capital é como se fosse a dívida inicial e o montante é o valor futuro. Então aqui fica o 18.500, aqui fica os 12.500. O juros seria os 12.500, que é capital, vezes a taxa, que eu não conheço, vezes o tempo. O tempo de 2 meses. Então ficou essa expressão. Opa, aqui é um igual, desculpe, aqui é um igual. Então, repetindo, ó, o montante é o valor futuro, após ele ter essa dívida crescida para 18.500. O valor inicial era a dívida inicial, e aí o juro é capital vezes taxa vezes tempo. Então, esses 12.500 vai passar o primeiro mês negativo, ele vai subtrair, 18 menos 12 vai ficar 6.000, redondinho. E aí aqui ficou 12.500 vezes 2 dá 25.000. Vezes o I. Então, quando você observar, o I vai ser quem? O I vai ser 6.000, né, que é a taxa, dividido por 25.000. Esses 3 zeros pode cancelar, então sobrou 6 e 25. 6 dividido por 25, quando você fizer essa continha, acho que eu posso até fazer ela aqui, ó. 6 dividido por 25. Não dá para dividir, bota um zero, uma vírgula, aí dá 2, 2 vezes 25, 50, para 60 sobra 10, né? Aí bota um zero, 100 por 25 dá 4. Então, no caso, dá 0,25. 0,25 ao mês. Então, você vai ter que a taxa mensal é 0,24 ao mês. 0,24, no caso, é 24% ao mês. Pelas alternativas, deixa eu ver aqui, letra B, entre 21% e 25%, né? Letra B, entre 21% e 25%. Então, repetindo, ele tinha uma dívida no cartão de crédito, ele não pagou a dívida, ela cresceu. E ele quer saber qual a taxa, sabendo que esse período foi de 60 dias, 2 meses. Então, montante capital mais juros, né? A gente tem o montante como valor futuro, valor crescido de 18.500, o capital, o valor inicial, que era a dívida inicial, os 12.500, e os juros é capital vezes taxa vezes tempo, né? Então vai ficar 12.500 vezes a taxa que eu não conheço vezes 2. Esse 12.500 ele vem para o primeiro mês negativo, então fica 18.500 menos 12.500 vai ficar 6.000. E aí aqui 12.500 vezes 2 vai ficar 25.000. 12.500 vezes 2, 25.000. Então, o I vai ser 6.000 dividido por 25.000. Quando você cancelar o zero aqui e dividir o 6 pelo 25 que sobrou, você vai encontrar 0,24. Ou seja, 24% ao mês. Essa é a taxa de aplicação. Bem, na quinta questão, eu falo de uma aplicação em 2 etapas. Ele aplica um valor, esse valor cresce, e ele aplica esse valor novamente, só com outra taxa. Então, vamos lá.
tem uma quantia que a gente não conhece, que eu vou chamar de C, foi aplicada a um juro de 6% durante 5 meses. Então já fiz aqui os resultados. O montante inicial vai ser esse valor desconhecido e o juro que ele gerou, né, que é o valor, que é a capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele disse que a taxa foi 6 e foi 5 meses. Então 0,6 vezes 5 dá 0,30. Então vai ficar 0,30C somado com mais um C, 1,3C, né, que é 1,3C. E aí ele fala o seguinte, após esses 5 meses, o montante foi novamente aplicado, só que com 4% ao mês. Então, na verdade, na aplicação 2, o montante 2 vai ter como capital inicial do montante 2 o montante 1. Ou seja, ele pegou esse dinheiro e aplicou de novo. Então, o montante 2 vai ser esse valor aqui, que ele já tem, 1,3C, com mais um novo juros. Só que esse novo juros é com a taxa de 4%, novamente 5 meses. Então, quem vai ser o juro? Vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que o capital é esse valor. Então, é 1,3C, a taxa que é 0,04 e o tempo 5. Essa expressão aqui vai nascer um 0,20, né? 0,20 aqui. E no caso aqui, quando você fizer 1,3 vezes 0,2, essa expressão aí vai aparecer o quê? Vai aparecer 0,26C. 0,26C. Pode fazer essas continhas aí. 1,3 vezes 0,2 vai dar 0,26C. Então, somando tudo aqui, vai dar 1,56C. E o montante 2, ele disse que ao final de toda a aplicação, ou seja, ao final dos 10 meses, 5 meses na primeira etapa, 5 meses no segundo investimento, ele gerou um montante 2 de R$234, então eu coloquei aqui. Então ele quer saber, ele disse que esse valor foi 234, ele quer saber o C. O C vai ser o 234 dividido por 1,56. Quando você fizer essa conta, ele vai encontrar o valor exato de R$150, que é a letra A. Então vou agradecer todo mundo aí que assistiu todo o vídeo, tá bom? Valeu, galera.